Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Coisa boa estar aqui com vocês na TV Mar, mais uma vez no programa Conectando, maravilhoso. Lembrando para você os horários do nosso programa, 22 horas um programa fresquinho para você. No outro dia, estamos no ar novamente, às 8 horas da manhã e às 13 horas e 30 minutos. Depois você confere tudo no nosso canal do YouTube, tá? Nós estamos juntos aqui com a Med Rádios, Complexo Médico Hospitalar, que fica ali na Gruta de Lourdes. O Hospital Med Rádios agora está com urgência e emergência para adultos 24 horas. Estamos juntos também com a Agência Paradise e aqui no Petit Sucre, na Avenida Amélia Rosa, aqui na Jatiuca. Vamos hoje para mais um bate-papo super interessante. Eu estou recebendo hoje aqui a nutricionista Cíntia Lima. Ela vai conversar com a gente hoje a respeito da ingesta de carne vermelha. Sabe aquele churrasco, aquela feijoada, aquela comidinha, uma costelinha de boi assada? Dá até fome, né, Cíntia? Dá. Uma hora dessa, principalmente. Mas aí, quando a gente pensa na ingesta de carne vermelha, né? A gente vai conversar sobre isso, porque não tem só coisa boa com essa comida, né? Tudo Exato. bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui. E é um dilema, na verdade, né? As pessoas encaram essa questão sobre comer a carne vermelha ou não comer com grandes extremos, e ela existe sempre um meio termo para que a gente consiga fazer essa ingesta de forma mais equilibrada. Quando a gente pensa na nutrição, o extremo ali não é bom, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu não quero ir ao nutricionista porque ele vai cortar tudo. Esse nutricionista que corta tudo, ele já está pré-determinando que aquela dieta ela não vai funcionar, né? Exato. Eu acho que um dos meus grandes desafios, assim, enquanto nutricionista, é mudar de forma bem radical esse tabu, né? Eu falo que a maioria das pessoas chegam no consultório e saem com a impressão que estão comendo mais do que chegaram, assim, né? Mas, Cíntia, existe um termo que fala assim, que para a gente estar saudável, a gente tem que comer através de uma boa nutrição. Então, não é deixar de comer, é o que a gente está comendo, né? Todas as pessoas, assim, é muito, muito comum no meu dia a dia escutar essa frase de, meu Deus, eu cheguei aqui achando que ia sair sem comer nada e de repente tá com tanta coisa, tem tantas opções, mas de fato o mundo da nutrição ele é muito vasto, muito diverso e essa ideia da restrição, ela é uma ideia muito ultrapassada, né? Hoje a gente encontra uma outra realidade nos consultórios e também vai do profissional, da linha, né? Nutrição, assim como psicologia e outras áreas, existem as linhas de trabalho. Então, tem algumas linhas que dependem de uma restrição maior e outras que já são um pouco mais liberais. Quando eu falei no início agora, assim, aquele churrasco delicioso, aquela feijoada, uma costelinha de boi bem feita, é uma delícia, não é? Gostoso mesmo. Mas não pode ter excesso. O problema da carne bovina, na verdade, existem duas questões. Primeiro, qual é o corte que a gente está falando? Então, existem cortes mais magros e cortes mais gordurosos. Uma informação que é importante, tá? Mesmo o corte mais magro do boi, né? Dentre os cortes mais magros, ele tem de 4 a 5 vezes mais gordura do que as carnes brancas. Então, mesmo que seja assim, as pessoas falam muito do patinho moído, né? Que é aquela carninha sem gordura. O filé mignon, que também não tem muita gordura, mas intrínseco na carne, existe um percentual de gordura maior do que as carnes brancas. Então, não é só escolher um corte magro, mas uma das estratégias para o dia de comer carne bovina é escolher um corte magro na rotina, né? A gente primeiro precisa ter um entendimento que a gente tem que saber qual é o momento que essa carne está no nosso dia a dia, né? É a carne que vai entrar no cardápio semanal, na nossa frequência. Se for, existe sim alguns critérios e algumas regras para que a gente consuma de forma mais equilibrada. Se é aquela carne que vai estar no final de semana, a gente precisa moderar na quantidade, não exagerar, mas eu sempre sou adepta de que a gente tem também que se permitir viver, socializar, estar no churrasco de família, estar na feijoada da família. Mas quais são as estratégias que a gente pode usar para que isso aconteça? Elas são setorizadas. Tem gente que vai no rodízio, né, diz assim, vou no rodízio com meus amigos.
tô pagando esse rodízio, eu tenho que comer muito porque eu tô pagando. Exatamente. Aí, de repente, você tá pagando para se prejudicar a partir do momento que você vai exagerar, né? Exatamente. Eu sempre brinco que um dos locais que eu mais gosto de ir quando eu tô numa dieta assim mais organizada é o rodízio. As pessoas dizem, rodízio? Eu digo, gente, pra quem tá acompanhado com marido, com família, o rodízio ele é democrático, né? Porque você tem aquele buffet de saladas enorme, você pode escolher a carne que você quer comer, é diferente de você pegar a sua família e ir pra um restaurante e ter que dividir. Você pede esse prato, eu não vou comer, eu vou pedir esse prato. Quando a gente vai pra um à la carte, a gente geralmente quer compartilhar com a família. E é mais difícil de chegar a um consenso pra quem está dentro de um objetivo e pra quem não está. O rodízio ele é aberto pra todo mundo. Então, eu encho meu prato de salada, vou pegando aqueles cortes mais magros, escolhendo de forma mais equilibrada. E às vezes o meu esposo até brinca. Fala assim, mas você tá de dieta, você quer ir pro rodízio? Eu digo, quero, porque lá eu consigo equilibrar, consigo controlar. Tem todas as opções à minha disposição, diferente de um à la carte. Mas tem aquele que está caracterizado do jeito que eu falei, né? Que vai lá. Com certeza. E que vai comer só porque tá pagando, vai ter que comer. Exatamente, que é uma ideia muito errada. Porque a pessoa está pensando só no valor, né? No custo financeiro e não no custo para a saúde. Tá com pensamento de escassez, na verdade. Exatamente. Então, assim, dá para ir para um rodízio, por exemplo, e aproveitar com moderação. A primeira dica de todas é comer devagar. Mastigar bem o alimento, dar tempo para aquele alimento, para a gente sentir a saciedade daquele alimento, né? Isso é para todo dia, né? Para todos os dias. A pressa, mastigar rápido, comer rápido faz com que a gente acabe ultrapassando a quantidade necessária, porque a gente não dá tempo do corpo processar o entendimento de que está saciado. Por isso que muitas vezes uma das dicas que eu dou é: terminou a refeição com fome, espera 10 minutos para ver se você ainda vai ficar com fome. Se ficar, repita. E aí eu sempre passo as orientações de como repetir, do que repetir, mas esse tempo ele é muito necessário para a gente entender se essa fome ela ainda é real. Então, em relação ao consumo de carne vermelha, a gente sabe que existem doenças relacionadas ao excesso de consumo, né, Cíntia? Quais são essas doenças? Muitas doenças, tá? Na verdade, a gente pode categorizar de doenças até comuns do dia a dia, de condições clínicas que as pessoas nem pensam que é doença. Então, assim, as comuns do dia a dia, colesterol alto, que é a hipercolesterolemia, é uma das causas que a carne bovina está relacionada por causa do excesso de gordura. A obesidade, que é uma condição que as pessoas não identificam como doença, mas é. E em consequência da obesidade, as questões cardíacas, a aterosclerose, que também é uma doença, que é o quê? A adiposição da gordura nas artérias. E essa aterosclerose aumenta o risco de infartos e AVCs. Então, também em decorrência do excesso de carne vermelha, a gente aumenta o risco dessas doenças. E a gente pode ir para situações mais graves, mas que também estão diretamente relacionadas, como, por exemplo, alguns tipos de câncer. Então, para mulheres, câncer de mama, e para homens e mulheres, câncer de intestino, por exemplo. Então, a gente tem que ter, na rotina, é muito comum a gente encontrar mulheres com câncer de mama, e quando vai fazer um inquérito nutricional, a gente encontra esse fator de risco presente. Pessoas que são apaixonadas por carne vermelha, que não gostam de carnes brancas, que comem com muita frequência. Então, apesar dos estudos falarem isso, a prática clínica também nos mostra que mulheres que comem muita carne vermelha têm maior risco tanto de câncer de intestino quanto de câncer de mama. Quando a gente fala em quantidade, o excesso nessa ingesta, Isso. O que é uma quantidade exagerada, por exemplo? Pronto, a recomendação não é não comer carne bovina, carne vermelha. Isso é uma informação importante. Porque às vezes chegam pessoas que dizem assim, olha, eu não como mais, eu não estou mais comendo, eu tirei da minha rotina. Mas na carne vermelha, na carne bovina também existem aminoácidos essenciais, nutrientes que são importantes. Então a gente não precisa tirar. A recomendação são 500 gramas de carne vermelha na semana, tá? Eu não gosto muito de falar em dias da semana, 2 vezes por semana. Porque se for o meu marido, ele é capaz de comer 1 quilo em 2 vezes na semana. Então, não é uma questão de vezes, é uma questão de gramas, tá? Se você come um bifezinho de 100 gramas, você pode comer até 5 vezes, desde que não ultrapasse as 500 gramas. Já pessoas que comem volumes maiores, como 200, 250 gramas, vai comer 2 vezes na semana. Mas a recomendação ela é de quantidade. Então, 500 gramas na semana
é uma recomendação segura. Olha só, então fica de olho aí, porque para não ter o exagero, né? Exato. O exagero é o que sempre é o que prejudica, na verdade, Com a pessoa, certeza. né? E ainda falando a respeito de carnes, tem as carnes embutidas. Aí, então eu imagino que aí a coisa fica um pouco mais complicada, né? Fica mais sério ainda, principalmente porque algumas dessas carnes embutidas, elas são vendidas na teoria de que são saudáveis. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o blanquê de peru e o peito de peru, que está dentro de muitos sanduíches naturais, que muitas dietas, inclusive prescritas por nutricionistas, contêm isso na rotina, né? Mas a gente precisa entender que não é só a quantidade calórica. Se a gente for pensar em quantidade calórica, realmente, né? É um alimento que que pode fazer parte e na contagem calórica não vai influir. Porém, existe a composição desse alimento, que eu nem considero alimento, para mim ele é fruto da indústria, é um produto alimentício, mas não é um alimento. E aí quando a gente fala de embutidos, a gente está falando de todas as categorias. Presunto, calabresa, mortadela, paio, peito de peru, blanquê de peru, os salaminhos italianos. A gente só... Não, charque não, charque pode. Ah, olha aí, tá vendo a boa Charque notícia? e carne do sol não são carnes embutidas. São cortes de carnes que são passados por salga, tá? Ah, então... Ele é um corte da carne. O charque, ele é um pedaço da carne, né? E ele é submetido a um processo de salga. Melhorou a situação. Exatamente. Só precisa ser um charque magro e, de preferência, passar por uma boa dessalga, né? Que é fazer toda aquela fervura na carne para reduzir o percentual de sódio da carne. Mas carne e charque não estão, ou carne do sol e charque não estão dentro da categoria de carnes embutidas. Carnes embutidas é aquilo que você olha e fala assim, de onde isso veio? Como isso é feito? O que tem aqui dentro? E a gente não consegue dar essa resposta. De que parte do boi isso aqui saiu? Aí, como e às vezes nem é do boi, né? Entender, Dizem que a salsicha tem pinto, tem pé de galinha, tem tudo. Então, assim, as carnes embutidas são essas carnes que a gente não consegue reproduzir. E era até o que eu ia dizer, linguiças artesanais não entram na categoria de embutidos. Então, linguiças artesanais, é sempre interessante olhar os ingredientes que não tenha glutamato monossódico, por exemplo, nitrito e nitrato. Então, esses nomes, apesar de estranhos, precisam estar bem regimentados na nossa cabeça. Anota no bloco de notas do celular e procura nesses rótulos para garantir que não tenham esses compostos. Olha só, aí é um perigo, porque existem pessoas que fazem as suas compras em lugares em que as carnes não têm rótulos. Exatamente. Né? Estão super expostas, inclusive, né? Exatamente. Isso é uma grande preocupação. E até dando uma visitada no nosso amigo, que é o porco, é uma das grandes recomendações que eu falo. As pessoas têm medo de comer carne de porco, mas a primeira recomendação é comprar uma carne de porco rotulada, que tenha selo de fiscalização veterinário, selo de fiscalização sanitária. Então, a importância de saber a procedência dessa proteína, aí a gente já visita até todos eles, o frango também, é muito importante. Na verdade, qualquer tipo de carne, ela pode causar uma doença. Exatamente. Se ela vier de um lugar que não tem, né? Sim. Uma procedência, né? Meu avô foi dono de granja. E ele falava muito da doença dos frangos. Até que ponto a gente tem garantia de que esses frangos abatidos, que eu até brinco, aqueles que a gente comprou com a cabecinha do lado, ele não tá com nenhuma doença. Se a gente não sabe se aquela granja tem controle veterinário, se aquele frango passou por essas questões de vacina, de aftosa. Então, assim, o boi, né, para aftosa. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados quando a gente vai comprar, pra gente saber a procedência do alimento. E da carne bovina, mesma coisa. A gente precisa ter atenção para saber qual é a procedência, para a gente ter certeza do que a gente está comendo. O ideal é comer a carne, então, na verdade, o ideal não é retirar isso da sua dieta, não é? É ter cuidado com a quantidade, como você falou, 500 gramas semanais, né? E o preparo. E o preparo que precisa também, vai conversar agora. Né? Que é o que a gente vai conversar agora. Não é só isso, né? Não é só comer 500 gramas do jeito que quiser, né? A gente também tem que pensar de que maneira a gente vai preparar essa carne. Então, existem métodos de cocção que são mais saudáveis e que a gente consegue reduzir
a presença de substâncias antinutricionais. Vou pedir para você segurar aí só um minutinho, a gente vai para o intervalo comercial, é rápido, e aí a gente volta para saber como é que vai preparar essa carne vermelha para ela te fazer bem. Daqui a pouco a gente volta. Sou Mônica Farias, médica da UTI do Hospital MedRádios. Você sabia que a fadiga, alteração de humor, alteração de temperatura pode ser sinais de infecção, principalmente em idosos ou imunossuprimidos? Nesses casos, procure assistência médica, evitando danos maiores para a sua saúde. Hospital MedRádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM AL 5641. De volta aqui no nosso programa Conectando, nós estamos falando hoje a respeito da ingesta de carne vermelha. Eu estou aqui super bem acompanhada com a Cíntia Lima, nutricionista. Ela tem uma experiência muito grande também no acompanhamento aos pacientes oncológicos, né? Um trabalho muito bacana que ela faz e que já tem muito tempo, né, Cíntia? Já tem um tempão apesar de você ser nova, a gente sabe que é. Mas tem uma experiência incrível nessa área, né? São 12 anos de acompanhamento a pacientes oncológicos. Hoje eu estou ampliando um pouco essa atuação, porque eu brinco que assim, eu cansei de pegar gente só diagnosticada, agora eu resolvi arregaçar as mangas e trabalhar também em prol da prevenção, ajudar as pessoas nesse ajuste da nutrição clínica, no atendimento de pessoas que querem ter mais qualidade de vida. Mas são 12 anos dedicados quase que exclusivamente ao acompanhamento de pacientes oncológicos. Isso é muito bom porque dá uma base incrível para você trabalhar essa prevenção, Exato. Né? Você sabe o que leva àquelas situações ali. Exato. Então, vamos falar a respeito da preparação das carnes vermelhas. Então, me conte aí quais os cuidados necessários para que a pessoa realmente conduza bem essa preparação. Além da questão da composição da carne bovina, que a gente já explicou aqui, que o problema está no excesso de gordura saturada. Então, se a gente fosse trazer assim, qual é o vilão da composição dessa carne bovina que faz com que ela seja tão prejudicial? É porque ela tem muita gordura. Não é nenhuma substância mascarada, é o percentual de gordura mesmo que está presente nela. Então, quando a gente vai preparar esta carne, existem alguns métodos de preparo que podem trazer a formação de substâncias cancerígenas. Então, por exemplo, quando a gente expõe essa proteína a altas temperaturas e principalmente a uma temperatura seca, a gente tem a formação de aminas heterocíclicas, que é aquela famosa crostinha da carne, que a gente adora, a graxa, e que essas aminas heterocíclicas são altamente cancerígenas. Então, o primeiro ponto é, preparos úmidos e em baixa temperatura produzem bem menos aminas heterocíclicas do que esses preparos em chapa quente, que a gente bota a carne e ela é feita de forma tão rápida. Então, esse é a primeira questão, a primeira dica para controlar o preparo é através da temperatura e da umidade. O segundo ponto é marinar essa carne. Então, se a gente coloca essa carne para marinar em alguns alimentos, como limão, como alho, cebola, açafrão, que são substâncias anti-inflamatórias, a gente também consegue melhorar esse risco do aparecimento de substâncias antinutricionais. Então, além de melhorar muito mais o sabor da carne também, né? Porque uma carne marinada num tempero, ela traz um sabor muito melhor. Mas ainda tem o benefício para a saúde da carne marinada, em detrimento da carne que vai ser só salgada no momento do preparo. Então, se a gente tiver esse cuidado de fazer um preparo guisado, a gente precisa tirar da ideia que isso é muito comum. As pessoas acharem que não pode comer o guisado, porque o guisado é gordo, né? É muito comum as pessoas acharem que saudável é o grelhado. Vamos grelhar, porque o grelhado não, gente. Tá? No quesito bem bioquímico da nutrição, quando a gente está lá dentro da faculdade, nos nossos estudos, a recomendação é a preparação úmida, né? As pessoas relacionam, eu tenho uma teoria,
É bem o contrário do que as pessoas pensam, viu? Exatamente. Eu tenho uma teoria que as pessoas acham que o da chapa é mais saudável porque é o mais comum no hospital. Eu acho que as pessoas acham assim, comidinha de hospital, arroz branco, purê de batata e franguinho grelhado. Então eu acho que as pessoas relacionaram através disso que o grelhado é mais saudável. No entanto, para uma manutenção de boa saúde, as preparações guisadas, elas vão ser mais saudáveis por não favorecer o aparecimento dessas substâncias. Uma coisa que também é importante frisar é que esse preparo só vai ser mais gorduroso se você adicionar óleo na preparação. Se você coloca aquele temperinho, um fiozinho de azeite, refogou, colocou a proteína, seja a carne, seja o frango, e guisou sem adicionar óleo, o percentual de gordura vai ser o mesmo de se você pegar essa carne e botar ela numa chapa. Não vai ter diferença. Aquele caldo é água, né, gente, que a gente vai botando para cozinhar. Então, não é gordura, ele não é um alimento mais gorduroso por ser guisado. Isso abre um mundo de possibilidades para a maioria dos pacientes. Quando eles descobrem que podem comer uma galinha guisada, que podem comer uma carne de panela, um cozido, que não é ruim. Saboroso, né? Que é muito bom. Mas isso é saudável, comer uma carne de panela, um picadinho, uma galinha guisada. As pessoas têm realmente essa impressão de que não, que a galinha saudável é o peito de frango na chapa, quando na verdade não é isso. E aí a gente volta para aquela primeira conversa, quando a gente fala que visitar o consultório da nutrição traz inúmeras realidades que fogem da ideia de que você vai sair mais restrito do que entrou. Muitas vezes você sai com possibilidades que você nem imaginava que tinha antes de entrar. Na verdade, faz descobertas, né? Quando você vai visitar um profissional, eu digo sempre que eu gosto muito de especialistas. Eu gosto demais de especialistas. Quando você fala na medicina, eu prefiro sim visitar vários especialistas do que ir para um generalista, com respeito a todos eles. E às vezes a gente precisa realmente ir para um generalista e ele que vai dar, né, as coordenadas, as direções. Mas é muito bom a gente conversar com quem realmente está ali, está estudando isso, não precisa ter medo. A gente tem que desmistificar essas histórias aí e conversar. E eu acredito que cada dia mais a nutrição, assim como outras áreas da medicina, está ficando cada dia mais personalizada, né? Então, assim, é importante você ir contar para o nutricionista qual a sua realidade para você conseguir fazer uma dieta, para você conseguir se alimentar bem. De repente, não é nem fazer uma dieta para perder peso, nem para ganhar, nem para nada, mas para você poder viver bem, né? Eu sempre acredito que são etapas. Eu atendi uma paciente ontem, que ela entrou no consultório e ela disse assim, eu sei que eu preciso emagrecer, mas hoje esse não é o meu objetivo. Primeiro, eu quero melhorar a qualidade da minha alimentação. Então, assim, nós estamos lá para cumprir as metas e os objetivos de quem chega, né? Então, assim, a gente não vai estabelecer uma meta e aí quando uma pessoa chega e fala assim, eu quero melhorar a qualidade da alimentação, é um planejamento alimentar totalmente diferente daquela pessoa que fala assim, estou precisando emagrecer com urgência. Então, assim, a parte qualitativa, não necessariamente a gente precisa quantificar, dizer, vai ter que contar as colheradas, contar as gramas, a gente vai por um outro aspecto e geralmente a gente chega no emagrecimento mesmo através das questões de qualidade, quando a gente está modulando qualidade. Então, é um ciclo, né? As coisas, uma situação puxa a outra, um benefício puxa o outro. Então, às vezes, chegar num consultório, entender que aquele local não é um local de pressão, um local de exigências, é um local de compreensão. Eu fico muito preocupada quando eu vejo os meus pacientes chegando no consultório preocupados com a minha reação se ele não atingiu o objetivo. Porque eu não quero ter esse papel na vida das pessoas, sabe? Eu não quero que as pessoas imaginem que eu vou brigar, né? De forma nenhuma. Eu sei o que é o dia a dia, eu sei que existem situações que é difícil cumprir. E as pessoas precisam entender que o objetivo é seu, não é da nutricionista, né? O nutricionista ele está ali para te apoiar, para poder conduzir você para o seu objetivo, né? Para o objetivo dela. Então, se alguma coisa, eu acredito que você vai confiando que a pessoa quer aquilo e que ela vai lutar por aquilo. Mas mesmo quando ela quer, existem situações que às vezes tiram a pessoa da possibilidade de cumprir. Então, assim, às vezes um filho adoeceu. Eu lembro que recentemente meu pai ficou no hospital. Como é que você
segue um planejamento alimentar, acompanhando um pai dentro de um hospital, com todo um contexto complicado. E mesmo com esse contexto, ela chegou altamente preocupada no consultório de me entregar um resultado, quando na verdade não era mais aquilo que eu estava preocupada, né? Então, assim, a gente precisa tirar essa ideia de que o acompanhamento nutricional precise ser um acompanhamento com general, né? E às vezes o objetivo real não está sendo atingido, mas a mudança de hábito está acontecendo. Então isso está sendo mais importante. Muito mais. Aí quando você pega os resultados bioquímicos, os exames de sangue, mesmo que o peso não tenha uma drástica mudança, a composição corporal às vezes tem. Então, ontem, eu fico falando e eu fico lembrando dos meus pacientes. Ontem eu atendi uma idosa que ela não perdeu peso, mas ela tinha um marcador de proteínas corporais muito baixo e em 4 meses ela entrou na normalidade. Então, assim, o ajuste alimentar e nutricional, ela não conseguiu perder o peso que ela gostaria ainda, porque por essas dificuldades que eu falo... Mas ficou claro que ela está trabalhando. Mas ela está muito melhor fisicamente, biologicamente, do que há 6 meses, 4 meses atrás, com o mesmo peso que ela tem hoje. Então, nem tudo é peso. As pessoas às vezes acham que ir para nutricionista é percorrer um resultado na balança, e isso é muito pessoal. Tem pessoas que vão percorrer isso e tem pessoas que querem nutrição, que querem melhorar a minha saúde. Sim, eu tô preocupada com a minha saúde, com as minhas taxas, com o risco de doenças. Então a gente tem que pensar num contexto muito mais amplo do que essa visão minimalista de que a nutricionista está ali só para lhe fazer emagrecer. Aí eu acredito que quando você toma esse caminho de entender que a sua saúde ela precisa de cuidado e que você é a principal pessoa para promover esse cuidado, né, na verdade, porque você vai no nutricionista receber orientação, mas quem vai promover isso é você, Exatamente. Né? Quem vai, a única pessoa que pode agir na sua vida é você. Exatamente. E aí quando chega essa consciência, eu acho que é o que há de mais importante. Sem dúvida. Quando chega essa consciência, porque primeiro vem a consciência e depois você vai partir para a ação. E é um processo. É um processo que não vai acontecer do dia para a noite, assim como não aconteceu do dia para a noite a desconstrução dessa alimentação, porque isso é uma coisa que a gente precisa falar muito. Eu vejo muito falando sobre a alimentação das crianças, e eu estou numa fase de querer levantar a bandeira da alimentação familiar. Eu acho assim, as pessoas estão errando nesse contexto de exigir das crianças um modelo alimentar ideal quando que a família não dá de exemplo. Então, assim, quando a gente quer mudar o perfil da sociedade no aspecto nutricional, estabelecer novos estilos de vida, a gente tem sempre que lembrar que isso começa no ambiente familiar, no exemplo, no que tem na mesa, no que tem no armário. Às vezes eu atendo pessoas que têm assim, adolescente, pré-adolescente, vai, Cíntia, faça uma consulta. E muitas vezes eu fico constrangida de repreender um pré-adolescente de 13 anos que ele está comendo algum alimento que é inadequado, quando na verdade a repreensão precisava ser do pai que está comprando. Porque o poder financeiro de compra não é da criança e do adolescente. Isso. Então, se seu filho come biscoito recheado, se ele come alimentos que vão trazê-lo e colocá-lo numa condição de doença, porque essa é a realidade, a culpa não é dele, né? Eu garanto que o meu filho não vai comer uma bolacha recheada dentro da minha casa porque não tem. De casa não vai comer. Eu posso dar certeza que dentro da minha casa ele não vai comer porque não tem, ele não vai achar. Ele pode chorar e chora muitas vezes. Pede para comer alguma coisa que não tá dentro do momento, mas precisa saber, do jeito que a gente contorna quando quer um brinquedo na loja, tem que saber contornar. Precisa tirar a ideia de que o alimento, ele é a felicidade da criança, né? Isso é um vazio que se ocupou. Isso. Então, assim, o alimento, ele é uma recompensa pela minha ausência como mãe. Então, assim, eu não posso estar brincando sentada aqui fazendo, então eu vou oferecer um bolacha recheada, um salgadinho de milho, eu vou dar um doce, um pirulito, quando na verdade, se eu estiver sentada brincando, eu vou convencê-lo muito mais rápido. Ou às vezes ele não vai nem lembrar da comida naquele momento, que não é de comer. Nem lembrar. As pessoas, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, o Nicolas hoje vai fazer 4. E eu vejo as pessoas me pragando desde 6 meses, assim, quero ver até quando é que você vai conseguir. Quero ver quando é que... E assim, o Nicolas pega um pirulito, ele pede na folia,
Aí ele dá uma lambidinha e sai, ele pega um brigadeiro, ele dá uma mordidinha e sai, e eu deixo lá só observando. Então isso é uma construção. Isso. Uma construção que precisa ser trabalhada, e a gente tá falando disso porque a gente tá falando de doença e do risco de doenças, né? Ontem no meu Instagram eu botei uma caixinha falando sobre alimentos que você acha que é saudável para criança. E aí me perguntaram sobre esses petit sucrés, esses danoninhos, né, de criança. E petit sucré é aqui onde a gente tá, né? Petit suisse, que é o danoninho rosinha. E lá dentro tem uma substância que faz com que as pessoas consumindo em excesso tenham maior risco de diabetes do que quem não consome. E muitas vezes o pai que não dá, como eu, por exemplo, um iogurtinho desse para criança, meu Deus, mas o que é que tem? Só por causa do açúcar? Não é. Vou dizer para você o que que tem, né? O alimento industrializado não é só o açúcar. Se fosse, tudo bem, o risco seria até menor. Mas é muita substância química que a gente nem sabe quanto prejuízo causa. É o grande problema também, a gente está indo para o finalzinho. O grande problema é porque a pessoa coloca a emoção na hora da comida. Então você deposita a emoção ali no alimento e vai fazer isso que você está dizendo mesmo, está transferindo uma falta e você está querendo suprir com aquele alimento. Isso não só com a criança, mas o adulto faz muito isso. Muito, na questão. Isso é muito perigoso. Exatamente, o emocional. Muitas vezes já neguei consulta para pessoas que já recebi uma paciente que disse assim, eu preciso fazer uma dieta para emagrecer. E aí eu fui fazer toda uma anamnese, um histórico dessa pessoa, e ela tinha passado por perdas irreparáveis recentemente. Se separou e começou a comer muito. E a minha primeira pergunta foi, tá fazendo terapia? Tá cuidando do quesito emocional? Não, não tô. Qual é a responsabilidade de uma nutricionista tirar quando você vê que aquilo ali está sendo uma bengala emocional naquele momento? Essa pessoa, para entrar no processo, porque ela estava querendo emagrecer, ela queria uma dieta hipocalórica. Então, quando você tira esse suporte emocional, sem que exista um suporte na saúde mental dessa pessoa, o risco dela transferir o que ela estava transferindo para a comida para uma coisa mais séria, que poderia ser um remédio, poderia ser um vício, poderia ser compras ou qualquer outra coisa, é enorme, né? Então, eu preciso, igual, vamos fazer o seguinte, você procura primeiro um apoio emocional, psicológico, e depois a gente começa uma parte mais restritiva da alimentação para trazer um resultado. Isso é responsabilidade, né? Finalzinho, tem que agradecer a sua vinda aqui, muito bacana, informações de qualidade. Falamos muito a respeito da ingesta da carne vermelha, então presta bem atenção, né, Cíntia? Exato. Pode comer, mas coma com moderação. Não precisa de extremismo, não precisa cortar a carne vermelha da rotina, da feira. Come com quantidades moderadas, 500 gramas na semana é uma quantidade que os estudos mostram que traz segurança. Faz um preparo bem feito, não coloca em altas temperaturas, evita essa crostinha, deixa isso realmente para o churrasco do final de semana, mas no dia a dia prefere aquele preparo mais guisado, marina em substâncias anti-inflamatórias como alho, cebola, limão, açafrão da terra. E a gente tem que viver com leveza, encarar a nutrição com leveza para entender que aquilo ali é só contribuição para a nossa saúde. Muito obrigada. Quem quer conversar um pouquinho mais, falar sobre nutrição, marcar uma consulta, faz como? Meu Instagram, que é Cíntia Nutri. Vvou pedir para a Edjane depois escrever isso para vocês. Vou deixar aqui embaixo na tela. Porque o meu Cíntia é bem peculiar, são 2 Ys e 1 TH. Então é Cíntia Nutri, lá tem todas as informações, tem o link para agendamento de consultas. E a gente tá sempre conversando, muita dica, muita receita, muita coisa legal. Muito bom. Beijo grande pra você. Eu que agradeço. Obrigada a você. Amanhã a gente tá de volta. Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.